Sabia que Ana Jansen deixou um legado histórico e folclórico em São Luís? Ana Jansen foi uma mulher influente e controversa na história do Maranhão. Ela era dona de muitas terras, escravos e negócios e também participava da política como líder do Partido Liberal. Ela ficou conhecida como a Rainha do Maranhão. Ela também é protagonista de uma lenda urbana que diz que seu espírito vaga pelas ruas de São Luís em uma carruagem fantasmagórica, conduzida por um escravo sem cabeça e puxada por cavalos decapitados. Essa lenda é fruto do preconceito e da crueldade que ela sofreu e praticou em vida. Uma das histórias de como Dona Ana, como era popularmente conhecida Ana Jansen, impunha o seu poderio sobre a sociedade ludovicense. Conta que ela obrigava seus escravos a distribuir água na cidade e cobrava pelos serviços, mesmo a cidade já tendo um serviço de distribuição de água mais moderno, eficiente e mais barato. Para que ela mantivesse o monopólio da venda da água em detrimento da implantação do sistema mais barato e eficiente, ela mandou seus escravos contaminar o rio Anil, que abastecia a cidade de São Luís. Ela teria ordenado que eles jogassem animais mortos e lixo no rio para poluir a água e torná-la imprópria para o consumo. Ela fazia isso para obrigar as pessoas a comprarem a água de suas fontes e poços, que eram limpas e tratadas. Ela também queria mostrar seu poderio e influência, desafiando as autoridades e a população. Essa história mostra como Ana Jansen era uma mulher ambiciosa e autoritária e por que era odiada por muitos. Estas são as razões pelas quais criaram lendas e mitos sobre ela após sua morte. Depois que o coronel Isidoro, o seu primeiro marido, morreu em 1824, Ana se tornou sua herdeira universal, assumindo os negócios da família e tornando-se uma mulher rica e influente. Como mulher de negócio, ela consegue multiplicar suas posses. Ana soube administrar seus bens, investindo em terras, imóveis, escravos e comércio. No ápice de seu império, Dona Ana teve um caso com o desembargador Francisco Vieira de Melo, com quem teve mais 4 filhos, totalizando 11. Mas os 2 amantes decidiram não assumir o relacionamento em público, pois o desembargador era casado com outra mulher que morava em Portugal. Ana Jansen era uma mulher de ideais modernos. Ela não se importava com a opinião das mulheres casadas e não tinha vergonha de ser amante e de engravidar fora do casamento, ou de aparecer grávida em público, o que causava espanto na sociedade da época. Após separar-se do desembargador, já tendo mais de 60 anos, Dona Ana se casou com o rico comerciante paranaense Antônio Xavier, com quem não teve filhos. No dia 15 de janeiro de 1839, Ana Jansen realiza o casamento de suas 2 filhas, Ana Augusta e Ângela Isidora, em um magnífico casamento duplo realizado no sobrado de sua propriedade, localizado à Rua Grande, no centro de São Luís. João Lisboa, aliado político, membro do Partido Bem-te-Vi, também esteve presente à cerimônia. Ana Augusta iria falecer aos 33 anos em 1857, após dar à luz ao seu 11º filho. A filha de Ana Jansen morreu em decorrência de complicações pós-parto, mesmo com todos os esforços de uma junta médica composta por 5 profissionais. 12 anos depois, em 1869, foi a vez da Ana Jansen morrer aos 71 anos, deixando um legado de glória e de horror. Ela foi enterrada em um mausoléu no cemitério do Gavião, ao lado da filha. Segundo a família, as 2 foram sepultadas na entrada da Capela Bom Jesus dos Navegantes, na igreja de Santo Antônio, no centro de São Luís, pois Ana Joaquina Jansen era devota de Santo Antônio. Após a morte de Ana Jansen, a rainha do Maranhão, começaram a circular histórias que se tornaram lendas, deixando viva a história de uma das mulheres mais ricas e poderosas do Brasil, mas também uma das mais temidas e odiadas. Essas lendas e mitos ainda hoje assombram os moradores de São Luís.
Diz uma das lendas que o seu espírito continua vagando pelas ruas da cidade em uma carruagem fantasmagórica conduzida por um escravo sem cabeça e puxado por cavalos decapitados. O barulho dos cascos das mulas, das rodas de ferro e dos chicotes ainda assombram os moradores. De acordo com esta lenda, quem vê a carruagem ou ouve o seu som corre o risco de ser amaldiçoado ou enlouquecer. Ou ainda, quem encontrar o fantasma é obrigado a rezar uma oração pela alma da senhora e também recebe dela uma vela acesa. Esta é uma das lendas mais famosas sobre Ana Jansen, em que se afirma ter sido ela uma mulher cruel e impiedosa que maltratava os seus escravos e os seus inimigos. Enquanto era viva, diziam que ela cavalgava pelas ruas de São Luís à noite em sua carruagem dourada, para além de castigar com chicotes, ferros e até mortes os infelizes que cruzavam o seu caminho, também visitava os seus adversários políticos e os intimidava com ameaças e chantagens. Mas esta lenda de que ela era uma mulher cruel pode ter sido criada pelos seus inimigos, que queriam manchar a sua reputação por estar bem à frente do seu tempo, por sua inteligência, cultura e generosidade. Porém, ela estava presa aos costumes da sua época, que ao mesmo tempo que defendia os ideais liberais, também era uma senhora de engenho que se beneficiava da escravidão. Uma outra lenda sobre Ana Jansen é de que a sua casa era assombrada e que nela aconteciam fenômenos sobrenaturais. Disse que na sua mansão, que ficava no centro de São Luís, podiam-se ouvir gritos, gemidos, risadas e músicas, que podiam-se ver vultos, sombras, luzes e objetos se movendo, e que podiam-se sentir cheiros, toques, arrepios e calafrios. Na realidade, a casa de Ana Jansen era uma obra de arte, que impressionava pela sua beleza e imponência. Ela era decorada com móveis e objetos importados da Europa que refletiam seu gosto refinado. Ela tinha uma biblioteca, uma sala de música, um salão de festas, um jardim e uma capela. A casa era o cenário de eventos sociais grandiosos que reuniam as figuras mais importantes e imponentes da época. A lenda da mansão assombrada pode ter sido criada pelos seus vizinhos, que sentiam inveja e curiosidade pelo que acontecia lá dentro, ou então fruto da imaginação popular, que fantasiava sobre os segredos e mistérios que ela guardava. O fato é que a casa de Ana Jansen era uma obra-prima, que representava o seu poder e o seu prestígio. E isso, naquela época, era algo muito raro e admirável. Uma outra lenda famosa é de que Ana Jansen mandava os escravos deitar no chão para passar por cima e não sujar os sapatos. Esta é uma das muitas histórias que circulam que versam sobre a sua crueldade e desumanidade com os seus escravos. Segundo a lenda, Ana Jansen tinha o costume de sair pelas ruas da cidade em uma carruagem luxuosa, acompanhada de seus escravos. Ela não se importava com o bem-estar deles e os tratava com violência e desprezo. Ela também não se importava com a limpeza das ruas, que eram sujas e cheias de lama. Quando ela chegava em um lugar que estava muito sujo, ela ordenava que os seus escravos se deitassem no chão para que ela pudesse passar por cima deles e assim não sujar os seus sapatos caros. Ela fazia isso sem nenhum remorso ou compaixão, e muitas vezes os escravos ficavam feridos. Na realidade, Ana Jansen tratava seus escravos como os demais senhores de engenho da época. Durante o Brasil Império, muitos senhores de engenho tratavam seus escravos com violência e desumanidade. Dona Ana se impôs em uma sociedade patriarcal e escravocrata, precisando usar os meios que tinha para se manter no poder. Ana Jansen foi uma mulher que marcou a história do Maranhão e do Brasil com a sua personalidade, a sua riqueza e o seu poder. Ela enfrentou os desafios e os preconceitos da sua época e se destacou na política, nos negócios e na sociedade. Como reconhecimento da sua importância e influência na cidade, hoje existem ruas com o seu nome e uma lagoa em sua homenagem, a Lagoa da Jansen. Esta lagoa é um dos principais pontos de lazer da capital,
onde as pessoas podem desfrutar de atividades como caminhada, ciclismo, remo, entre outras. A lagoa também é um patrimônio ambiental, pois abriga diversas espécies de aves, peixes e plantas. Ana Joaquina Jansen Pereira foi uma mulher que inspirou admiração, mas também medo e ódio, que gerou lendas e mistérios que ainda hoje nos intrigam e nos fascinam. Ana Jansen foi uma mulher que não se deixou esquecer. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Até a próxima!